Quer abordar aí? Nós somos os 30 anos da Constituição. Aí pega só um. Fala. Você bota um pouco mais para onde? Não, não sei que você... Mais para onde um pouco. Gosto mais de tocar ele perto da bola. Tem. Chama o povo aí. E aí, Iraci, tudo ok? O pessoal tá começando a entrar na live aí? Tem 2 pessoas já. Daqui a pouquinho, pessoal, vamos estar trabalhando aí sobre vários temas, abordando aqui vários temas, né? Meu nome é Alisson Souza, estou aqui ao lado do meu amigo, companheiro Bebel, conhecido como Bebel do Icó, e nós fazemos parte aí da Direita Icó, juntamente aí em apoio a Jair Messias Bolsonaro. Também estamos aí, primeiramente eu quero mandar um abraço ao nosso representante estadual, o Heitor Freire, a todos que faz o Direita Ceará, que essa semana esteve aí participando da filiação do Bolsonaro aí no seu novo partido, a sua pré-campanha para presidente. E se Deus quiser, vamos chegar lá, o homem vai chegar à presidência e vamos ver o que a gente pode mudar nesse país, né, Bebê? Exatamente, Walt. Exatamente. Esse país está precisando de Bolsonaro, porque é tanta esculhambação, tanta cachorrada, e só tem Bolsonaro. Diante de todo esse cenário, a gente vê que só tem Bolsonaro que possa mudar essa situação. Mas vai dar certo. Eu conversei hoje com o Heitor Freire, né? Ele ligou para mim, que eu falei que da live, né? Já tinha comentado com ele antes. Falei com ele antes de ir para Brasília, ele foi a Brasília, passou a semana lá, foi a filiação do Bolsonaro no PSL. Bolsonaro agora é do PSL, o número 17. Nós vamos votar no 17 para presidente da República, é o número de Bolsonaro. PSL. Né? PSL. Então, foi feita essa filiação. O Heitor Freire, da Direita Ceará, é o homem da confiança de Jair Messias Bolsonaro no Ceará, é o coordenador de Bolsonaro aqui no Ceará e vai ficar na presidência do partido aí, está articulando aí toda essa questão aí. Tá nos bastidores. Exatamente. Então vai ser a campanha do Bolsonaro no Ceará vai ser conduzida por Heitor Freire. E ele vai fazer essa questão toda das comissões provisórias no interior, né? O PSL em todos os municípios, pretende no maior número possível de municípios do estado do Ceará. E no Icó, o PSL vai ficar com a Direita Icó. E nós vamos ficar na presidência desse partido, né? Vamos estar na presidência do partido. E desde já convido você que está aqui no Icó para se filiar ao nosso partido, para a gente fazer um partido grande, um partido forte, para que a gente possa dar o apoio necessário aqui à candidatura de Jair Messias Bolsonaro. Nós, provavelmente, aí tudo indica que o nosso candidato a governador será o capitão Wagner, né? Então, mais tarde a gente vai ter todos os detalhes, mais na frente, no futuro dos candidatos. O Heitor Freire deve ser candidato a federal, pode ser estadual, mas pode ser federal. Vamos acompanhando. Nós também aí, ele falou que quer que a gente seja candidato também. Então nós podemos estar também disputando as eleições aí pelo PSL, né? Então é isso aí. E nós vamos agora, eu queria fazer, já está alguém, se alguém pergunta alguma coisa, eu queria fazer um breve histórico aqui, porque para chegar a adentrar em vários assuntos, nós precisamos a base dessa questão toda é o dinheiro das prefeituras, o dinheiro que entra em cada prefeitura do nosso Brasil, e aqui especificamente a nossa cidade de Icó, que tem muito dinheiro e a gente não sabe para onde esse dinheiro está indo. Desde 1988, é necessário fazer um breve histórico aqui, meu amigo Alves. 88 foi promulgada a nossa última Constituição, né? A 7ª Constituição Brasileira, dia 5 de outubro de 88. Agora, dia 5 de outubro de 2018, vamos completar 30 anos dessa Constituição. Antes da Constituição, dessa Constituição, os municípios não tinham recursos, não tinham dinheiro. Eram os prefeitos que viviam de pires na mão, atrás de um governador, atrás de um deputado, para conseguir alguma verbinha para o seu município. Então, depois de 88, os municípios tiveram essa substância, porque aqueles constituintes deram mais autonomia para os municípios. Então, essa história de todo mês a gente tem aqui, a gente está acostumado já agora, 10, 20 e 30 aparece dinheiro nas prefeituras, que é o dinheiro do FPM que chega aqui, isso aí proveniente da Constituição de 88, né? Então, esses constituintes foram eleitos na eleição de 86.
Então tiveram 87, 88 para elaborar essa Constituição. E eu também tenho que fazer um breve histórico da questão política também. Antes da Constituição, você sabe que de 2 em 2 anos a gente tem eleição. Ou é municipal ou estadual. Ou é municipal ou é estadual. Tá entendendo? E antes da Constituição, nós não existíamos a questão do segundo turno, que é a questão do segundo turno foi também lá dessa Constituinte. Antes só existiam as eleições. Eram feitas o seguinte, toda a eleição antes de 88 era no dia 15 de novembro. Não existia segundo turno, era um turno só. 15 de novembro, que é a data da proclamação da República. Então era uma data que podia cair dia de semana, final de semana, era sempre dia 15 de novembro. Aqueles prefeitos que eram eleitos, como também os governadores eleitos em 15 de novembro, só iam tomar posse no ano seguinte, no dia 15 de março. Eles eram eleitos no número par. Veja que a eleição sempre era num par, e no ano seguinte o número ímpar, é quando eles assumiam lá. Tem algumas eleições que tiveram, depois desse período aí da Constituinte, aliás, depois que a redemocratização que se fala, que o período militar aqui, à esquerda, gosta de dizer que foi o golpe militar, que não foi golpe, foi um período militar que os militares ficaram de 64 a 85. Apagou o flash aí, da Eu vou estar falando, só interrompendo aqui o meu amigo Bebel. O Bebel entrou aí no assunto aí sobre o golpe militar. Depois eu vou estar trazendo um pouco do conteúdo histórico, de como surgiu essa história, né? Vou contar um pouco sobre a falácia e a mentira que foi pregada na época pelo grupo do Roberto Marinho, né? Porque, só fazendo aqui um resumo, na época, a TV que estava em grande ascensão, na época fazendo as coberturas, veja só pessoal, a extinta TV Excelsior, que era a maior potência de televisão na época, no Rio de Janeiro, segundo a história diz que foi a primeira emissora a fazer transmissões com helicópteros, enfim, e teve aquele grande incêndio no Rio de Janeiro naquela época, fez aquela cobertura, e a TV Excelsior naquela época apoiava os militares, certo? E o Grupo Marinho, que estava se iniciando na época, não era muito achegada ao sistema dos militares. E a TV Excelsior, ela vinha ganhando uma proporção porque o público acompanhava as notícias sobre os militares. Isso é a história da TV, né? Eu sou um cara que trabalho no meio da TV, né? Com mídias de TV, enfim, sou obrigado a estar por dentro. Isso, aí, estudar né? um pouco sobre a história. E a história conta que o Roberto Marinho, uma das formas que ele achou para poder derrubar a sua principal concorrente na época, que era a TV Excelsior, era falar algo contra os militares, né? Era falar algo contra os militares para poder transmitir para o povo uma mentira, dizendo que os militares na época agrediam o público, que os militares eram grandes perseguidores. Gente, a história diz que os militares perseguiam os comunistas. Os comunistas cubanos queriam vir para o nosso país, queriam introduzir suas mazelas aqui. E os militares, e graças aos militares, foi que esse poder comunista foi embora do nosso país. Eles expulsaram os comunistas, está lá na história, né? E aí o Grupo Marinho inventou o golpe militar de 64, que foi aí onde foi a falência, a extinta TV Excelsior. Pois é, então esse período aí dos militares, que aí só o período militar dá outra história. A gente depois tem que fazer um sobre isso aí, sobre a questão militar. Então em 85, quando houve a eleição, primeira eleição indireta para eleger Tancredo, né? Tancredo Neves foi eleito em 85, que também depois teve aquela morte misteriosa, né? Aquela morte ali, e assumiu o vice, que foi Sarney. Aí a primeira eleição, que é um ano, teve a eleição do Tancredo, de 85, teve a eleição dos prefeitos das capitais no final do ano, de 85, né? E depois, aí, em 86, foram eleitos os constituintes. Em 86, foi quando Tasso ganhou aqui no Ceará, a primeira eleição do Tasso aqui, e foi eleito 2 senadores, foram eleitos os federais, que foram fazer a nossa constituinte. 1/3 do Senado não foi eleito, que fez a constituinte. Então, teve eleito todos os deputados federais, 2/3 do Senado foi eleito, mais 1/3 pegou carona e fez parte da Constituinte. Só interrompendo aqui um pouco, Bebel. Para você que está entrando na live, gente, o que nós estamos falando aqui é o Bebel está falando um pouco sobre a história da Constituição, da Constituinte de 88, né, galera? A gente comunicou que nós... Oi?
pergunta aí. Tem uma pergunta. Opa, uma pergunta aqui, vamos lá. Bebel, o que você acha da intervenção do Ceará? Rapaz, eu acho necessária a intervenção do Ceará. Eu acho fundamental. Porque a situação, se você comparar a situação do Ceará com o estado do Rio de Janeiro, a nossa situação ainda é pior, pela proporção. Porque lá é muito maior e tal, então mais é necessário. E nós sabemos que essa intervenção foi até proposta também agora pelo governo federal, mas foi vetada por Eunício Oliveira e pelo governador Camilo Santana. Eles não querem a intervenção, porque na medida que for acontecer uma intervenção no estado do Ceará, vai desmoralizar o governador, que eles estão aliados, Camilo e Eunício. Então eles não querem, porque vão dizer que vai ser como se fosse assim, desnudar o que eles tentam esconder. E o Ceará está tomado pelas facções. Uma onda de violência. A onda de violência, o governo não tem. O governo está sob controle. Não tem não. Ontem houve uma chacina em Fortaleza, foi hoje, foi 7 pessoas que mataram. Ontem à noite. Ontem à noite para amanhecer hoje, de ontem para hoje. 7 pessoas. Então, várias chacinas em Fortaleza, não tem controle. Esse governador não tem pulso, não tem coragem de enfrentar as facções. Infelizmente, esse programa Ronda do Quarteirão também, que é um programa que dividiu as polícias, é um programa dos irmãos Ferreiras Gomes, que também não deu certo. Infelizmente, a gente tem que mudar essa questão do Ceará. Espero que o povo do Ceará dê um basta nessa facção, dê um basta no poder dos Ferreira Gomes, que está na hora de mudar. E aí está vindo aí a candidatura do Capitão Wagner, que pode sim dar uma nova cara para o estado do Ceará, principalmente nessa questão de segurança. É necessário uma intervenção do estado do Ceará. Aqui está pior do que o do Rio de Janeiro. Inclusive, em entrevista, o capitão disse que está preparado para combater de frente as facções, né? Exatamente. Tem que botar um cara que tenha pulso, rapaz. É Bolsonaro presidente, Capitão Wagner governador. Bem, então, galera, que nem eu estava falando para vocês, a nossa live de hoje nós estamos tratando aqui alguns assuntos, né? Eu quero aqui... Tem muitas pessoas aqui que estão entrando na live, né? Quero mandar aqui um abraço aqui ao Antônio Fernandes, que está assistindo. Meu amigo Antônio Fernandes, lá de Fortaleza. Valeu, Antônio. Silvandra Lima, que também está aqui nos assistindo. Lima Diego também. Nogueira da Silva. Todos que estão participando. Galera, vocês podem fazer pergunta, né? Eu e o Bebel, a gente vai estar aqui trazendo aqui vários assuntos, abordando vários temas nessa nossa live, né? Mas... nós vamos chegar lá, vamos falar sobre as eleições aqui. Deixa eu fazer um histórico aqui dessa questão eleitoral. Então, foram eleitos em 86 e aqueles que foram fazer a Constituinte em 88. Foi promulgada a Constituinte. Depois dessa promulgação da Constituinte, temos que ter a primeira questão do segundo turno. A possibilidade de eleição em 2 turnos. Porque a eleição em 2 turnos, ela é o quê? No primeiro turno você escolhe o melhor e no segundo turno o menos ruim. É aquela história, se o seu candidato não vai para o segundo turno, você vai escolher o menos ruim no segundo. Tá entendendo? Então essa questão de eleição em 2 turnos foi da Constituinte de 88. Antes de 88 não existia nessa possibilidade. No estado do Ceará, em cidades aqui, nós só tínhamos até o ano passado, antes só tinha Fortaleza, capital. Ano passado teve Caucaia, Fortaleza e Caucaia, porque a possibilidade de segundo turno são cidades que tenham acima de 200 mil eleitores, não é 200 mil habitantes, 200 mil eleitores, então Fortaleza e Caucaia. Neste ano, eu não sei se talvez as grandes cidades como Juazeiro, Sobral, estão muito próximos disso aí, mas com certeza agora Fortaleza e Caucaia. Então teve essa questão do segundo turno. Quando havia eleição só em um turno, antes da Constituição, a eleição sempre é dia 15 de novembro, quem ganhava ia assumir no dia 15 de março. Depois da Constituição, a eleição com essa possibilidade de 2 turnos, a eleição passou para o mês de outubro. E passou no primeiro domingo de outubro e no último domingo de outubro. Ficou dia domingo para não ter essa data específica como 15 de novembro. É uma data que é domingo. Para sempre a eleição, depois da Constituição, passou sempre no domingo. Já é feriado para não estar mais aquele feriado. Então, primeiro domingo de outubro, último domingo de outubro, o segundo turno. Primeiro turno, segundo turno. Isso foi também uma coisa que veio da Constituição de 88. Outra coisa, quando esses prefeitos, governadores eram eleitos em outubro, aí eles assumiam no dia 1º de janeiro, não ia ser mais em março. 15 de março passou a ser a eleição, eles disputavam a eleição em outubro, quem ganhava ia assumir lá no dia 1º de janeiro. Então a posse, até se fala em reforma política, nas reformas, pode ser que querendo mudar essa data de posse e tal, porque dia 1º é uma data muito festiva, e tal, mas até agora não. Quem ganha a eleição assume 1º de janeiro. Isso de 88 para cá. Então, depois da Constituinte de 88, teve também a eleição municipal em 88. Aqui em 88, 4 candidatos disputaram a prefeitura de Icó. Foi quando o Ariel ganhou pela primeira vez. O Ariel Nunes, que foi prefeito do Icó,
o pai de Neto Nunes, tal, de Marco Nunes, ele disputou a eleição em 88. Era Oriel Nunes, era Quilom, Júnior Abreu e Getúlio Oliveira. 4 nomes disputaram essa eleição. Naquela época eu era ligado ao PT, eu era filiado do PT, eu era daquele tempo que eu era esquerdista. Eu votei em Júnior Abreu, que era candidato do PT. Quem ganhou a eleição naquela foi Oriel. Oriel Nunes, ele andava, quando ele, antes de 88, foi o último prefeito, antes de 88 foi Aldo Monteiro. Aldo foi prefeito de 82, aliás, ele ganhou a eleição em 82 e assumiu em 83, até 88. Foram 6 anos. E quando Aldo Monteiro era prefeito do Icó, Oriel Nunes era vereador no Icó. E Oriel Nunes dizia, correm rios de dinheiro da prefeitura do Icó, mas naquela época não corria rios de dinheiro. Tinha algum dinheiro, mas não tinha isso aí, porque havia dificuldades. Então, Aldo Monteiro pode-se dizer que foi um prefeito daquela época das vacas magras. Então, eu vou botar um divisor de águas em termos de dinheiro para a prefeitura. Antes de 88, o Alisson, eram os prefeitos das vacas magras, os prefeitos da Liseira, que não tinha dinheiro. E o último dessa turma aí foi Aldo Monteiro. Depois de 88, passou os prefeitos do dinheiro, prefeito das vacas gordas. Você está com um assunto aí, só uma pergunta aqui. Sei. Essa Constituinte, ela foi estabelecida, foi antes do Plano Real, depois do Plano Real? Não, o Plano Real é depois. O Plano Real é agora de Fernando Henrique Cardoso para cá, de 93, é de Itamar Franco, é outra, não vamos chegar lá. Ela é bem antes. Então, o povo entender que essa Constituição ela foi revigorada essa Constituição, na verdade, ela foi feita, foi bem antes, foi antes. A Constituição, não, isso é outra coisa, de lá para cá só veio e foi aumentando o dinheiro de prefeitura, rapaz. Só veio e foi aumentando o dinheiro de prefeitura. Então eu digo, os prefeitos antes de 88, prestem atenção nisso que eu estou falando, eram os prefeitos da Liseira, os prefeitos do tempo de vacas magras. Depois de 88 foram os prefeitos de dinheiro, que tinham a época das vacas gordas. O primeiro prefeito que teve muito dinheiro à sua disposição foi Oriel Nunes. Quer dizer, corria o rio de dinheiro antes? Não corria, mas quando ele assumiu, coincidentemente chegou a correr rios de dinheiro lá. Então Oriel foi prefeito, ganhou em 88, assumiu em 89, 90, 91 e 92. 4 anos. E... Oi? Tá aparecendo, olha aí. Então, isso aí, que eu ia falar uma coisa, mas fugiu o raciocínio, bem rápido aqui. Então começou a aparecer dinheiro. Antes disso, não tinha muitos recursos. O prefeito só se tivesse, tinha que estar correndo atrás do governador. Diga lá. Antônio Fernandes, ele está perguntando, Bebel, qual seria o melhor para ser vice de Bolsonaro, Magno Malta ou General Mourão? Rapaz, são 2 nomes excelentes. O Magno Malta, que é senador, também tem um outro... Fez um ótimo trabalho. Também, ótimo trabalho também. Ele como senador tem defendido aí vários, por exemplo... As pautas, né? Hoje o Magno Malta é um grande nome, está do lado do Bolsonaro, porque ele foi muito assíduo em termos de assunto como defender o crime de pedofilia. Essa questão de ideologia de gênero, que é um assunto muito polêmico. Ele foi um dos que levantou a bandeira lá dentro do Senado, enfrentou também. Isso, é cristão, defende a família, é conservador, foi um dos que lutou também sobre a redução penal para 16 anos, ele foi um dos autores que correu atrás, que brigou, que foi. Então assim, hoje Magno Malta, ele é um grande nome expressivo, porque ele marcou um pouco a história, porque foi o único, né, dos senadores conservadores que existe lá dentro do Senado, que se levantou contra essas causas, né? Vou deixar o Bebel aqui dar o ponto dele também. E por outro lado, o General Mourão. O General Mourão também é um nome muito bom, até renomado nessa época de condecorado. Essa questão de segurança, né? Então traz muito, como é que se diz, muito respaldo. Mas aí pesando aí também essa questão de influência política e tudo mais, são bons nomes, na verdade são 2 nomes. Qualquer um que seja escolhido será outro, mas eu acho que o Magno Malta acrescentaria mais. Eu acredito seria bem melhor. O Bolsonaro fez uma boa escolha, né? Porque assim, o senador Magno Malta não é desmerecendo e nem tirando mérito do General Mourão, mas pela experiência vivida e presenciada do senador Magno Malta, hoje eu acredito que ele está mais preparado para fazer ali a vice do futuro presidente Jair Bolsonaro. Acredito que... e outra coisa também, o Magno Malta poderia também trazer, né, eu não sei qual, ele agregar
tempo de televisão, porque ele é de outro partido, e viesse, poderia também isso aí influenciar também, né? Nós sabemos, Bebel, que o tempo de televisão do Bolsonaro é bem pequenininho, vai ser só 10 segundos, menos de 10 segundos. Isso, existe aquela coligação partidária, né? Eles estão fazendo as suas coligações, o Magno Malta está se unificando ao Bolsonaro, né, para juntos trabalharem na campanha do Bolsonaro, né? Nós sabemos, deixamos aqui bem claro, que o tema de campanha do Bolsonaro é não usar dinheiro, verbas públicas e que nem o pessoal, muitos políticos fazem uso do dinheiro público para bancar suas campanhas, dizendo que é de iniciativa privada. Não, o Bolsonaro vai chegar lá e vai mostrar para o povo que é capaz de fazer uma campanha limpa, justa, sem precisar usar dinheiro e nem verba pública, enfim. Nós estamos trabalhando para isso, juntamente em apoio à direita do Ceará, né? É que nem o Heitor Freire sempre tem falado para a gente. Nós acreditamos no trabalho e no projeto Bolsonaro para presidente. Nós acreditamos. Nós do Direita e Co acreditamos que Bolsonaro chegando à presidência, nós acreditamos que futuramente até o nosso amigo Bebel também, que já tem uma experiência política, concorreu às últimas eleições para prefeito municipal, tem uma experiência também. A gente acredita que podemos fazer políticos de apoio a Bolsonaro no nosso município, né, que isso pode também estar nos ajudando. Então nós temos que ter esse pensamento, fazer uma base bolsonariana no Ceará e no interior. E a importância dessa base aí é na eleição de deputados federais, né? Estadual também, é importante a gente ter governo, né? Porque também aí a gente vai começar a implantar também as ideias da direita, né? A direita e a gente quer as ideias direitas, as ideias conservadoras, tá bom? Voltando aqui à questão vamos sentar aqui, ó. Vou botar a luz aqui, ver se fica melhor. A gente vai só mudar o ângulo da câmera aqui da câmera aqui para ver se melhora. É o tempo que responde a pergunta aqui do... Como é? Bota para cá? Não, pode deixar aqui mesmo. Aqui, ó. Tá pra lá, ó. Tem uma pergunta aqui de Enivaldo Coqueiro. Qual é a pergunta? Ele quer saber, meu, se você é a favor... O que você acha melhor? Prisão perpétua ou pena de morte? Rapaz, depende do caso, né? Isso aí é uma coisa que a gente pode se discutir, isso aí. É porque diante de tanta coisa que tem, a gente vê tanto crime hediondo que está acontecendo. Então a gente tem casos que é questão de pena de morte mesmo. Aquele caso, um caso bem emblemático. Tá descarregando aí? Não. Não, tá boa, tá boa. Um caso bem emblemático, aquele caso do Champinha, né? Aquele caso lá que foi até aquela questão de Bolsonaro com a deputada Maria do Rosário. Maria do Rosário, que a gente também tem que fazer um trabalho para evitar que ela volte para o Congresso Nacional. Então, ao povo do Rio Grande do Sul, se tiver alguém do Rio Grande do Sul escutando isso aqui, não vote em Maria do Rosário, não. Trabalho para essa mulher não se eleger de jeito nenhum. Porque a gente, além de Bolsonaro, nós queremos o quê? Eleger Bolsonaro, ser presidente da República, que ele tenha deputados federais que sigam as ideologias da direita e que também vamos tirar um bocado de esquerdopata que está lá, que é Ave Maria. Então a gente quer um Bolsonaro na presidência, mas sem Maria do Rosário lá, por lá para tá perturbando, sem o Jean e o Williams e um monte de deputado que realmente é só para causar problema, tá bom? Então o povo do Rio Grande do Sul, às vezes, rapaz, o nordestino não sabe votar, sei o quê, mas lá o Rio Grande do Sul vota em Maria do Rosário. Como é que pode votar numa jumenta daquela? A palavra nem, mas é porque uma mulher daquela não tem o que eu dizer. Então, voltando àquele caso do Champinha, tem aquele caso, aquela discussão que houve de Bolsonaro com Maria do Rosário, foi justamente, ele estava dando uma entrevista na televisão e ela entrou no meio, não tinha nada a ver lá, e começou ela defendendo os estrupadores, o Champinha e a turma lá, dizendo que são vítimas, são crianças, aquela coisa toda, que eram menores de idade, e ele dizendo que não, que tinha que ter uma pena mais dura. Inclusive, aquele cara merecia pena de morte. Aquela moça lá, um caso aqui aconteceu, mataram o rapaz, o namorado dela, o Felipe Café, estruparam a moça por cinco homens, durante 5 dias ficaram fazendo torturas. Tudo. Aquela mulher deve estar no céu, porque ela passou por aqueles 5 dias ali, ela deve estar no céu. Então, e depois decapitaram a moça. Esses camaradas aí não tem outro meio não é prisão nem nada, é pena de morte. Pena de morte. Às vezes eu fico invocado com isso, tem cara que diz, rapaz, ninguém diz, não. Às vezes você encontra um cara que diz que é humanista, não sei o que, aquela coisa lá, as frescuras da esquerda. Não, que não sei, é contra pena de morte. Mas quando o cara vai ver, ele anda no carro dele, tem um adesivo de Che Guevara.
Digo, pô, cara, tu defende Che Guevara? Você sabe mesmo quem é Che Guevara? Um bandido, um assassino que mandava matar, que mandava fuzilar pessoas lá. Tem o próprio discurso de Che Guevara na ONU, ele dizendo lá que quando foi denunciado lá, que estava havendo os fuzilamentos lá em Cuba, ele disse, os fuzilamentos estão acontecendo e vão continuar a acontecer. Quer dizer, ele não negou nada, disse que ia continuar. Então, um bandido que morreu da forma que morreu e deve estar lá pagando o que ele fez por aqui, tá entendendo? Então, tem casos que é prisão perpétua e tem casos que é pena de morte. No caso esse do Champinha, merecia pena de morte. Só complementando aqui a pergunta, pena de morte ou prisão perpétua, nós sabemos que tramita no Congresso Nacional e existe um projeto de lei, se chama Lei da Eutanásia, né? Até então, foi posto em pauta certa vez pelo Senado para ser votada a Lei da Eutanásia. O que é eutanásia? A princípio, o projeto era para aquelas pessoas que estavam em estado terminal, certo? Inclusive, o Magno Malta deu até um discurso falando sobre isso, eu achei muito interessante, uma parte que ele falou lá. A princípio, o governo queria aprovar a lei da eutanásia para aquelas pessoas que estavam com estado terminal. Já tinha deputados e senadores que queriam que a lei da eutanásia fosse para presos de crimes hediondos, crimes horrendos, como foi o caso daquele... nós tivemos o caso que o Bebel citou, né? Que foi um crime de esquartejar a jovem, tudo. Se fosse aprovado o projeto, aquele Francisco de Assis Pereira, o Manico do Parque, quem lembra dele, matou mais de 11 mulheres, estuprou, levava, ele entrava na lei da eutanásia, ou seja, porque hoje lá nos Estados Unidos tem a lei da eutanásia, né? Antigamente se usava até os filmes fantasiistas dizendo que era cadeira elétrica, enfim, a lei da eutanásia, o detento, ele é aplicado uma injeção letal nele e ele morre ali através de uma aplicação de injeção. Que é a presença do nosso amigo Genilson aqui, o Rango Perverso, o pessoal da direita igual conhece bem ele. Genilson, chega pra cá, rapaz, vem pra cá, rapaz, vem participar, bota a cadeira aqui, senta aqui. E nosso amigo Genilson. Prisão perpétua, né? E existe também um projeto de lei para a prisão perpétua, para uma mescla de crimes, né? Vários crimes aí foi citado como dando o poder do preso passar a prisão perpétua. Tem mais alguma pergunta aí, gente? Não, só... Antônio Fernandes está falando assim, no nosso país está um caos. Todos os dias tem vídeos vagabundos cortando pescoço cortando pescoço de pessoas. Essa semana só foi aqui em Fortaleza 3 meninas mortas, esquartejadas por esse tipo de gente. Só pena de morte mesmo. Só pena de morte nesse caso aí, pois é. Então a gente tem que acabar com esse negócio. A pena de morte, discutir sim, cara. O cara faz uma coisa tremenda desse tipo aqui, perversa e tal, não tem mais o que, tem casos que não tem recuperação, né? Tem aquela frase lá de Vitor Hugo que diz assim, né? Quem poupa o lobo sacrifica as ovelhas, né? Então às vezes você deixa um bandido desse aí e tal. Olha, esse helicóptero que caiu um dia desse, outra coisa mais tal, o helicóptero que caiu agora lá e só escapou um cabo. E o cabo era um bandido que estava sequestrando o helicóptero lá, que ia salvar outros presos dentro do presídio. Aquele camarada, até menor de idade, veja aí, é menor ainda, e que estava fazendo isso aí, há poucos dias foi solto na tal da audiência de custódia. Essa audiência de custódia que Bolsonaro vai acabar com isso. Ela falou que vai acabar com esse negócio de audiência de custódia. Né? Pergunta? O Enivaldo Coqueiro quer saber qual o projeto de Bolsonaro para combater o tráfico de drogas. Fechar as fronteiras. O principal é isso aí, fechar as fronteiras do nosso país está escancarada, tá entendendo? Intensificar a rota do tráfico, né? Só tomando aqui ele falou em certo discurso, se eu não me engano foi no Amazonas, que as nossas fronteiras deveriam ter mais ser mais bem assistido pelo sistema militar, para que possa fechar esse canal que vem da Colômbia, vem da Bolívia, enfim. Foi o Fantástico semana passada, passou uma reportagem falando que hoje o estado do Ceará virou rota do tráfico. Ou seja, os traficantes estão vindo da Bolívia para cá e daqui sai distribuindo para o Brasil. Então isso tem que acabar. Né? Outra coisa, pode ter certeza que Bolsonaro, sendo presidente da República, ele vai aumentar o orçamento das Forças Armadas. Ele vai valorizar as Forças Armadas. Você que é da área de segurança, por isso que muito pessoal da segurança, eles sabem disso. Eles vão ganhar mais dinheiro, vão ter mais equipamentos para trabalhar, vão ter viaturas de melhor qualidade, vão ter armamento, tá entendendo?
Então, podem ter certeza, quem é da área de segurança com Bolsonaro vai ser valorizado. E aqui o que acontece hoje aqui, o policial não é valorizado de jeito nenhum. Então, ele fechando as fronteiras, dando equipamento necessário e mandando o enfrentamento mesmo, acabando com capa preta, que o capa preta é aquele livro que os militares têm medo, os policiais, qualquer coisinha vai lá vai pro capa preta. Quer dizer, agora mesmo eu estava vendo hoje, de ontem para hoje nas redes sociais, os caras dentro de uma escola lá em São Paulo fumando maconha, aquela coisa, a direção da escola chamou a polícia foi lá para intervir, pegou os caras lá, aplicou a lei que era para ser, de repente metido a chibata sem pena mesmo, e ainda fica o pessoal fumando, não sei o que, então vai tentar, os maconheiros, os caras safados estão lá fazendo aquela coisa, tem que ser duro, então a lei tem que ser dura, vai mudar o Código Penal, vai acabar com, olha, bandido, traficante, e essa turma aqui, coisa errada, esse aí é que tem que ter medo de Bolsonaro, essa turma aí, a boca vai esquentar, viu? Podem ter certeza, Bolsonaro vem aí com gosto de gás, o negócio não vai ficar frouxo para ele não. Então, fechando as fronteiras, dando condição de melhor para o policial trabalhar e dando esse suporte jurídico, porque também, hoje em dia, o cara dá um tiro, dá 2 tiros num camarada e não, porque foi excesso. Excesso o quê, rapaz? Que negócio de excesso? Eu vi hoje aqui, tem até um comentáriozinho no WhatsApp bem interessante, que alguém botou que lá nos Estados Unidos um cara matou uma jovem e um policial, aí foram atrás do cara, com 5 horas chegaram lá, mataram o cara, deram sucesso, houve a troca de tiro, né? E o bandido foi morto com 68 tiros. A imprensa foi perguntar ao xerife, né, lá, xerife, por que aquele excesso de tiros, 68 tiros? Ele disse, porque acabou as balas. Quer dizer, se tivesse mais bala, tinha sido mais bala. E tem que ser assim, rapaz. Nos Estados Unidos, o presidente da Donald Trump disse o seguinte, não mexam com os policiais. Quem mexer com um policial desse aqui vai se ver comigo, vai se ver com o governo, com o Estado. E aqui tem que dar esse suporte. A polícia tem que ter essa segurança jurídica. E com certeza, com isso aí, com Bolsonaro, vai melhorar a questão das Forças Armadas, das polícias e a violência, com certeza, meu amigo, vai diminuir e muito, né? Eu queria continuar, tem alguma pergunta, Daci? Senão eu vou contar aquela historinha da Constituinte bem rapidinha das eleições, pode ser? Então, como eu digo, pessoal, a base de tudo é o dinheiro. É dinheiro, tem dinheiro faz, não tem não faz. Então, como é que as prefeituras de 88 para cá começou a entrar um monte de dinheiro? Então, 88, foi eleito Oriel Nunes no ICOF, 89, 90, 92, 4 anos. Depois de Oriel, foi eleito Quilom. O doutor Quilom foi eleito na eleição de 92. Então, a eleição foi em 92 e assumiu no início, em janeiro de 93. Então, passou 93, 94, 95, 96, mais 4 anos. Sim, outra coisa, como eu falei, todos os prefeitos, antes de 88, era a época das vacas magras, e depois de 88, os períodos das vacas gordas, de dinheiro para as prefeituras. Doutor Quilom foi 2 vezes prefeito do ICOL. Ele foi prefeito antes de 88, ele foi prefeito de 76 até 82, ele pegou um período de vacas magras e depois ele foi eleito pela segunda vez, de 92 até 96. Então ele passou um período das vacas gordas. Ele teve dois períodos que passou, que foi prefeito do ICOL. Uma época com pouco dinheiro, uma época com muito dinheiro. Depois de Quilom, foi eleito Neto Nunes em 96. A eleição sempre, como eu digo, sempre está chegando nosso amigo Alisson Viana. Vem para cá, chega aqui, vem participar. Então, que é também do nosso grupo Direita e Có. Então, em 96, aquela eleição, quem disputou aquela eleição que era Neto e Aldo. Aldo foi o candidato de Quilom. Quem ganhou a eleição foi Neto. E ganhou em 96, assumiu em 97. Então foi 97, 98, 99, 2000. A primeira vez, em 2000 foi para a reeleição, depois 2001, 2002, 2003, 2004. Aí a questão de dinheiro nas prefeituras. Como já aumentou, teve aquela primeira leva, que foi depois da Constituinte, que eu falei, e em 96 foi aprovado o Fundef com F, ó, de fundamental. Depois passou em outro momento para Fundeb. Então, quando foi aprovado o Fundef, aí foi que entrou dinheiro nas prefeituras. Aí foi que entrou dinheiro para os professores. Professores de ICO. Tem dinheiro demais no cofre da prefeitura do ICO. Então, a partir de 96, eu lembro que em 96, naquela eleição que foi entre Neto Nunes e Aldo Monteiro, eu votei em Aldo Monteiro naquela época, no último comício de Aldo Monteiro aqui na praça, que ainda não tinha essa praça, não era assim desse jeito, porque depois ainda veio mais dinheiro também, que Neto pegou muito dinheiro, que foi o dinheiro para fazer isso aqui, que foi o dinheiro do IFAM. Que o ICO foi tombado em 97, o primeiro ano da gestão Neto Nunes. Mais dinheiro que ele pegou. Então, naquele comício aqui, eu lembro que Sérgio Machado,
O Sérgio Machado, esse que está envolvido aí, que é da Petrobras e tudo mais, era senador. Ele foi senador. Tinha os dois senadores do Ceará da época, que foi eleito em 94, foi eleito Sérgio Machado e Lúcio Alcântara. E Tasso voltou para o governo do estado. Então, quando foi em 96, no comício aqui, Sérgio Machado disse aqui, foi aprovado lá em Brasília o Fundef, em 96, que vai vigorar a partir de janeiro de 97. O próximo prefeito vai ter muito dinheiro, tal. Um professor, se tiver algum professor aí, por favor, entre aí na nossa live aí, algum professor do ICOL, e algum professor que era professor naquela época, de 97, ou antes disso aí, antes do Fundef, ele dizia que um professor, eu acho que naquela época ganhava R$80. Olha o salário do professor, R$80. Com a criação, não, o total, ele ganhava R$80. E ele passou a ganhar com o Fundef, se não me engano, R$300. Sérgio Machado disse, a partir de janeiro um professor vai ganhar R$300. Então todo mundo achou aquilo, eita, pô, será que isso é verdade? E era verdade. E entrou muito dinheiro na prefeitura do ICOL. Então Neto Nunes, que assumiu em 97, teve 4 anos também de muito dinheiro demais. Tá entendendo? Muito dinheiro. Quando foi em 2000, foi candidato à reeleição. Na eleição de 2000, foi Neto contra Cardoso. Foi a primeira que Cardoso disputou e perdeu. Neto Nunes ganhou. Aí teve 2001, 2002, 2003, 2004. Mais 4 anos, então 8 anos. No segundo mandato dele foi criado o Fundeb. Aliás, só mudaram a letra, que era F para B. Porque o F é de fundamental e o B é de básico. Então aumentou o número de alunos assistidos e aumentou também o número de dinheiro. Aí foi que entrou dinheiro na prefeitura do ICOL. Dinheiro demais, homem. Dinheiro demais. Tem muito dinheiro. O cara vai dizer, porque quer cortar? Cortar dinheiro de professor, isso aí é para roubar. A verdade é essa. Não é para outra coisa, outra finalidade não. É para desviar o dinheiro disso aí. Tá entendendo? Então, teve muito dinheiro. Depois do governo dele, em 2000, o último ano foi 2004, foi a eleição. Ele apoiou Fabrício, disse que apoiou, porque não apoiou, porque fez que fez indiretamente, né? Lançou a candidatura de Fabrício Moreira e Dr. Cardoso, que era candidato também, já tinha perdido a primeira em 2000, foi candidato, não, nessa época eles eram rompidos. Então ganhou em 2004, é um pouco do histórico aqui da política que conhece. Então ganhou aquela eleição, Dr. Cardoso. Então Cardoso foi em 2004. Aí assumiu em 2005, 2006, 2007, 2008, 4 anos. Só que nesse intervalo teve aquele período que Jaime Milhar assumiu, passou aqueles 8 meses. Que foi do afastamento. Né, do afastamento, aquela coisa toda. Mas nunca deixou de entrar dinheiro na prefeitura do ICOL. Depois desse ano aí, foi a eleição de 2005, 6, 7, 8. Em 2008, foi disputar a eleição, foi naquele período de Marco Nunes. Marco Nunes, né, contra quem era o candidato? Contra Jaime Júnior. Naquela foi que Jaime Júnior perdeu. A primeira foi ganhar só na segunda. Marco Nunes ganhou. Então, quando Marco Nunes ganhou também, continuou vindo um monte de dinheiro para o ICOL, não deixou de vir. Então, Marco Nunes foi 2009, 10, 11, 12. 4 anos com muito dinheiro também. E também não foram bons para os professores. Os professores do ICOL foram perseguidos por Marco Nunes, foram perseguidos por Neto Nunes e votaram nele de novo. E foram perseguidos por Jaime Júnior também. Jaime Júnior também não foi bom para os professores. É tanto que os professores não votaram nele. Agora eu me invoco com isso. Foi ruim com o Nunes, foi ruim com o Jaime Júnior, aí quer voltar de novo. Na eleição passada tinha outro candidato, nós botamos nosso nome na disputa da... Uma pergunta aqui, há quem diga que todos esses prefeitos citados, ex-prefeito, atual, enfim, o pessoal, na época, era base aliada a Ferreira Gomes. E nós sabemos que Ferreira Gomes não gosta de servidor público, essa é a verdade. Os Ferreira Gomes, na verdade, teve essa interlocução, porque teve um período também de Tasso, teve um período, foi mudando isso aí. Mas a parte de perseguição mesmo, nós vimos assistir no Ceará, perseguição a servidor público, depois Ciro, governador não, Ciro na época, juntamente com seu irmão Cid, quando Cid foi governador, houve um problema com os professores do estado, foi aquela grande perseguição. Esse pessoal não é bom para servidor, não. E todos esses prefeitos citados, a gente está só falando um pouco aqui da história, para vocês entenderem o seguinte, que era base aliada dos Ferreira Gomes, né? Era base aliada. Segue a mesma linha de perseguição. E continua desse jeito, enquanto o pessoal não mudar. Então, meus amigos, o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte, aí depois de terminar essa parte toda aí desses prefeitos, o último foi Jaime Júnior, passou uns 4 anos atrás, ele disputou a eleição com Marco Nunes, que foi candidato à reeleição, e é tanto que Marco Nunes disputou a reeleição e perdeu, Jaime Júnior disputou a reeleição e também perdeu. O camarada perder a reeleição, ele disputando ele mesmo no poder, que é sinal, além dele ser ruim, é sinal de incompetência.
incompetência. Ele é um grande incompetente. Jaime Júnior foi incompetente porque não conseguiu se reeleger. Marco Nunes foi incompetente porque também não conseguiu se reeleger. Então eu quero dizer a vocês o seguinte: todos esses prefeitos aqui que eu citei aqui, de 88 para cá, de 89, que a Constituinte foi 88. Então a partir de 89, que foi o primeiro, foi Ariel Nunes, depois Quilom, depois veio Neto Nunes, depois Neto Nunes de novo, depois Marco Nunes, depois Jaime Júnior. Todos eles tiveram muito dinheiro à sua disposição, tiveram muito condição de fazer, de melhorar a condição do nosso povo, da nossa cidade. E Icó continua a mesma coisa, não sai do canto e nem vai sair. Icó só é isso aqui. Eu quero fazer uma pergunta para Bebel aqui. Pode fazer. Né? Fazer aqui uma pergunta, reformular aqui para Bebel. Bebel, nós sabemos que o município de Icó, geograficamente, nós temos um dos maiores territórios da região centro-sul do estado, certo? Hoje o Icó, ele é bastante visto, né, por grandes indústrias, por grandes empresas. Por quê? Porque a cidade de Icó hoje ela é cortada por uma BR-116, que é rota de tráfego de caminhões que vão diretamente para o Porto do Pecém, em Fortaleza. E também nós temos uma CE que liga alguns municípios que estão em grandes desenvolvimento, como a cidade de Iguatu. Ligamos aqui e fazemos extremidade com 2 estados, como a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Bebel, uma pergunta que eu quero fazer aqui para você, né? Qual seria, né, qual seria o melhor para o nosso município em termos de incentivo às indústrias? Porque o povo precisa de trabalho, né? Na sua visão, o que é que você acha o que é que precisa melhorar para que venha mais indústria, que o pessoal comece a se interessar mais para o nosso município? Rapaz, com todo esse conteúdo, só concluindo aqui, com esse todo conteúdo político que você falou aí, outros prefeitos que passaram aí, até mesmo de grande nome nacional, enfim, tiveram a oportunidade de trazer esse incentivo. Hoje nós vemos aqui a exemplo a Iguatu cresceu e Icó ficou na mesma, né? Na sua opinião, o que é que você acha que nós podemos mudar? Rapaz, a primeira coisa é o povo começar a votar em prefeito honesto, deixar de votar em ladrão. Pronto. Deixar de votar em ladrão é o primeiro passo, porque tem dinheiro. Se tiver um prefeito honesto, que queira realmente, e tem amor pela cidade, acabar a porque tem amor pela cidade, então a coisa vai. Eu vou trazer, até foi bom essa pergunta aí, porque eu quero seguir o seguinte: você tem que, nessa brincadeira aqui no Facebook, muita gente dizendo aquele negócio, fulano é do Icó, só quem não é do Icó não viu não sei o que tal, aquela coisa toda, tá entendendo? E eu tinha até um termo que eu tinha botado aqui, a questão do bairrismo, aquele amor que a gente tem pela terra. E eu falei uma coisa, o seguinte, eu botei lá, tem uma postagem, o seguinte: diz que é do Icó, diz que é do Icó, mas fica votando em forasteiro para prefeito da nossa terra. Foi o que aconteceu na última lá que votaram Jaime Júnior, que não é do Icó, não tem apego pro Icó, não mora na cidade, foi embora, abandonou-se o Icó, deixou aí ao Léo. Aí, votando daqui que também não presta, não, tem que ser daqui que preste. E como é que você vai achar essa pessoa? Você vai começar a buscar quem nunca foi. Isso aí é um dos pontos aí, você tentar achar que esse daí nunca foi, vamos testar. Agora votar nos mesmos? Não, de jeito nenhum. Essa pessoa, se ela é uma pessoa correta, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que tem apego ao município, que nasceu aqui, que suas raízes são do Icó, então já é um bom sinal. Eu quero responder aqui, até com essa pergunta que eu botei lá, doutor Givaldo Arraes, meu amigo, doutor Givaldo, gente boa, se ele estiver até ouvindo, quisesse até participar. Bebel, você aí pisou na bola, porque falou disso aí, porque falei de forasteiro, né? E ele não é do Icó, mas tem muita gente que não é do Icó, chega no Icó, é bem recebido, Icó é uma terra acolhedora, recebe bem as pessoas, tá entendendo? Dá oportunidade a essas pessoas, e pessoas que casam com mulheres do Icó, ou mulheres casam com homens do Icó, que ficam aqui, constituem família e se apegam àquela cidade. Mas tem que ter esse apego. Pessoas que não têm apego pela cidade, a gente não deve votar. A gente deve procurar essas pessoas aí. Eu quero falar também, aproveito para falar com o pessoal do Cedro, e aqui no começo eu falei, e já na segunda aqui voltei. Quem é que está perguntando? Françoaldo, meu amigo Françoaldo, rapaz, olha, ia falar em Cedro agora. Então, olha o que ele está perguntando aí. Ainda não, né? Não, ele entrou na live. Entrou na live, tá aí. Françoaldo, um abraço lá do Cedro, mandar um abraço pro meu amigo Françoaldo Brito, lá da cidade do Cedro.
meu amigo Nadson Juan, meu amigo Ravel, Cedro, a direita Cedro, e esses jovens aí estão com esse movimento aí e vão lançar a chapa lá em Cedro. Porque do mesmo jeito que aqui, olha, cidades como Icó, como Cedro, como Ipalmirim, mandar um abraço pro povo de Ipalmirim, meu amigo Roberto Douglas, lá de Ipalmirim, Thiago de Freitas Olinho, direita Ipalmirim, a Rio Macia, a Paula, o Rinaldo, meu amigo Panta, toda essa gente boa. Eu quero dizer a vocês o seguinte, da direita Iguatu, meu amigo André Fernandes, então... quem está acompanhando essa live desde o começo aqui, que viu o histórico que eu falei, da Constituinte para cá, que tem dinheiro nas prefeituras, e eu digo, está com 30 anos que tem dinheiro à vontade no Icó, está com 30 anos que tem dinheiro à vontade no Cedro. Vocês aí do Cedro estão satisfeitos com a situação do Cedro? No Cedro hoje o prefeito é o Dr. Nilson Diniz, a outra gestão era João Viana. Então, no Cedro, como Icó, fica 2 grupos lá. Então, o pessoal do Cedro está satisfeito com o Nilson Diniz ou com o João Viana, vai ficar a vida toda. É Nilson Diniz e João Viana, Nilson Diniz. Fica nesse negócio todo aí, acabou o tempo. Estratégia das tesouras. Sim, a estratégia das tesouras, exatamente, que sai desde o Estado que fala. Botam 2 coisas lá e ficam confundindo a mente do povo, dizendo que é coisa diferente, sendo a mesma coisa. Então, povo do Cedro, procurem a terceira via, procurem a direita Cedro que está nascendo no Cedro. Votem nos candidatos a deputados apoiados pela direita Cedro. Olha, os candidatos lá, tanto faz ser de Nilson Diniz quanto for de João Viana, são candidatos ligados à esquerda, são pessoas retrógradas, são pessoas que não querem mudar, são pessoas que querem manter o povo escravizado, não querem a liberdade do povo de Cedro. E se você é do Cedro, estou falando para você do Cedro, e não está satisfeito com essa situação lá, votem nos candidatos da direita Cedro. E nosso amigo François de Brito, nosso amigo Nadson Juan, né? Então, também Ravel, essa turma boa toda aí lá do Cedro. Como lá em Palmirim. E Palmirim está com 30 anos que a prefeitura do Palmirim tem dinheiro à vontade. Do jeito que tem Icó, tem em Palmirim, tem Cedro. Então, olha, eu ouvi de alguns especialistas em administração municipal, os municipalistas dizem o seguinte: cidades que são acima de... cidades de até 100 mil habitantes são ótimas de se administrar. Cidades de até 100 mil habitantes. Nós estamos nesse contexto aí. Nós temos 60 e... não chega a 68, né, Alson? 67 mil e pouco. Icó, né? Cedro tem um pouco menos do que Icó. Oroz tem menos. Aqui na região Vale do Salgado, Icó é a que tem mais habitantes, é a maior. Na região Centro-Sul, que nós estamos tanto na Salgado como no Centro-Sul, é Iguatu. Então, Iguatu talvez hoje já passe dos 100 mil habitantes. Mas os especialistas dizem o seguinte: cidades de até 100 mil habitantes são ótimas de se administrar. São as cidades fundamentais para se administrar. De 100 a 200 já vai complicando. E aquelas que chegam a 500 ou mais, fica totalmente muito difícil de administrar, que é o caso das capitais. Fica realmente difícil. Nós que somos dessas cidades até 100 mil habitantes, nós temos sim condição de administrar bem nosso município. Quanto maior a cidade, mais problema, mais dinheiro. Quanto menor, diminui o dinheiro, mas também diminui os problemas. Então, a cidade de Cedro, com os problemas que Cedro tem e com os recursos que tem, dá para fazer uma Cedro melhor do que a que existe, feita por Dr. Nilson e feita por João Viana. Tenham certeza disso aí. Podem ter certeza vocês do Cedro. A cidade de Palmirim, que também está com 30 anos que Palmirim tem dinheiro também. Depois da Constituição, vocês sabem quem foram os prefeitos aí? Eu não sei, vocês que moram aí, os que foram eleitos. Eu sei que tem 2 grupos lá. Agora está o Geraldão, que é o prefeito de lá, e o outro era o Luiz Alves. Tanto faz Geraldão como Luiz Alves como Geraldão, vai ficar também nessa troca-troca aí. Então vocês aí na cidade de Palmirim, meu amigo Roberto Douglas, que estão fazendo essa direita, a Rio Maci, que deve ser a candidata a prefeita lá de Palmirim, vamos dar a oportunidade desse povo jovem aí da cidade de Palmirim. E eu digo para você de Palmirim, eu pergunto a você de Palmirim que esteja escutando, tem aí. Então só vão com o apoio das facções. O único que tem coragem de enfrentar eles é Bebel do Icó. Fala. Tem um internauta aqui perguntando o que é que vocês acham em relação a Lula. Sobre a condenação. Lula, você quer falar antes primeiro? De falar só interrompendo meu amigo Bebel, antes de nós entrarmos no assunto Lula e sobre a condenação, só dando aqui um parecer num ponto aqui que o Bebel falou, veja só. A cidade de Icó hoje, né, como eu falei, ela é bastante bem vista, porque grandes empresários têm uma grande visão de vir para cá, trazer suas indústrias, enfim, dar incentivo, né? Uma pergunta, meu amigo Bebel aqui. Bebel, você acredita no povo de Icó que nós podemos, na linha de pensamento do Bolsonaro, eu vou usar aqui, a linha de pensamento do Bolsonaro. Bolsonaro diz que nós somos capazes de fazer uma campanha honesta, limpa,
né? Porque o pessoal tem aquela cultura, não, mas se não tiver dinheiro, gente, as coisas têm que mudar. Se nós tivermos esse pensamento, nós vamos viver sempre na mesmice que vivemos, né? Por quê? Porque o pessoal acha que político bom é político que tem dinheiro. É não, tá aí. Foi provado 30 anos de história de Constituição, que o meu amigo Bebel falou aqui. O que foi que mudou no nosso município? Eu te pergunto, o que foi que mudou? Então isso aí já quebra todo o paradigma de você dizer que político bom é político que tem dinheiro. Eles tiveram dinheiro, como o Bebel citou aqui, e não fizeram nada. É verdade. Mas seguindo a linha do pensamento, Bebel, na linha do pensamento do Bolsonaro, eu acredito muito nesse trabalho. E como o Heitor Freire nos falou naquela reunião que a gente participou, é possível nós fazermos a mudança com o trabalho ao lado do povo, sim ou não? Sim, é possível. É possível fazer a mudança. É difícil, é muito difícil. Nós vamos fazer uma campanha pé no chão, uma campanha sem dinheiro. Nós vamos conscientizar as pessoas, vamos andar, vamos fazer reuniões, mas é difícil. Agora está nas mãos do povo. Você quem sabe. Se você quer continuar na mesmice, vai continuar. Se você quer ter coragem de mudar, aí você pode mudar. Eu acredito que esses políticos que estão aí, povo de Icó, não vão mudar, porque eles não querem trazer indústria para o Icó, não querem trazer progresso, não querem trazer desenvolvimento. Quer que o povo fique escravo deles, para na época da eleição chegar e comprar o povo. Tanto o lado A como o lado B, eles querem isso aí. E por que não tentar uma coisa nova, uma coisa diferente? Nós queremos trazer progresso para o Icó, desenvolvimento. Porque, olha, tá ali aquele chão ali da rodoviária, uma imensidão de chão, aquilo ali, ninguém faz nem ideia de quanto custa aquilo ali, muito dinheiro. Se você chegar para uma indústria, porque o prefeito, os que estão no poder aqui, eles querem chegar e para trazer alguém para cá, e eles já querem comer a propina, querem tirar alguma vantagem e tudo mais. Se você chegar e dizer, rapaz, nós vamos dar, é melhor pegar aquele chão e doar. Dá um incentivo fiscal. Dar incentivo fiscal, de não cobrar imposto, de dar vários, tem muita coisa que pode ser oferecida, mas gerar renda, emprego. Rapaz, vamos gerar 1000 empregos aqui? Então isso aí, você vai libertar 1000 pessoas. E eles não querem libertar essas pessoas. Nem Neto Nunes tem ideia de libertar esse povo, nem Jaime Júnior teve a oportunidade e não quis libertar essas pessoas, quis deixar as pessoas escravas. Passou 4 anos viajando, só vivia viajando, dizendo, não, está atrás de empresa, está atrás de não sei o que. Você lembra disso, Alisson? E o que é que ele trouxe? Nada. Não trouxe nada e nem traz nada. Então, com Jaime Júnior ou com Neto Nunes, igual continua na mesma merda. E vocês do Cedro, vocês do Ipalmirim também, tire lá Oroz também. Tem alguém do Oroz aí falando? Hein? Cícero Rufino, meu amigo Cícero Rufino, lá de Oroz, da Vila Guaçucê. Forte abraço para o povo de Oroz. Respondendo a pergunta, o amigo internauta. Sim, eu não entendi, é do Lula, rapaz. Aí você puxou outra coisa do Lula. Né? Fala aí, depois eu falo. Eu vou dar uma entrada aqui, o Bebel vai continuar. Vamos lá. Veja bem, o povo tem uma ideia. Criou-se uma ideia, né? Nós sabemos que o PT é um partido populista. Implantou o sistema populista no povo. Então veja só. Outro dia uma pessoa nos perguntou o que é que, fazendo uma análise de como foi o presidente Lula. Veja só. Nós sabemos que o Lula na época fez acordos com grandes empresários de vários segmentos, né? Só para vocês entenderem um pouco, vamos já falar sobre a condenação dele, que isso é importante, de incentivo, né? Naquele tempo da baixa do IPI, ele fez vários acordos bilionários, né? Por isso que hoje nós estamos na merda que estamos. Esse é o termo que nós devemos usar, a merda que estamos. Por quê? Ele deu incentivo a grandes empresários, né, a se favorecer com dinheiro público, né? E em troca, eles diziam que davam incentivo de baixa de IPI para reduzir seus produtos, e o povo criou aquela ideia que disse, não, hoje o pobre só tem seu veículo porque o Lula facilitou. E hoje nós estamos vivendo a merda que estamos vivendo porque o Lula facilitou isso, gente. Um exemplo disso, a JBS foi a que mais se favoreceu com dinheiro público. O dinheiro que era destinado ao povo, para saúde, educação, segurança pública, foi por dinheiro do Joesley Batista. Rapaz, com relação à prisão... Então isso é história política, isso é conteúdo político. O povo tem que acabar essa cultura de só assistir novela, o povo tem que procurar informação, o povo tem que estar apto do que está acontecendo no nosso país, né? A prisão do Lula é importante para nós? Por quê? Porque ele foi a peça fundamental para que toda essa roubalheira viesse à tona. Como é que é você, Bebel, sendo um presidente, passa 13 anos no poder e não sabe o que está acontecendo no seu governo?
Isso é conversa pra boi dormir, meu. Pois é, então Lula merece ir pra cadeia. Lula é corrupto, Lula é um ladrão, foi culpado, então nós estamos nessa merda toda aí por causa de Lula. Então, se Lula saísse isento desse negócio aqui, aí é o fim do Brasil. Porque aí ninguém acreditar mais em injustiça nem nada. Ele vai perdendo todas as suas condenações e ele vai terminar indo pra cadeia. Daqui no final do mês ele vai pra cadeia porque tem que ir pra cadeia. Roubou, tem que ir pra cadeia. Nós temos que acabar com essa história. Ah, mas fez não sei o que, rouba mais faz. Essa história do rouba mais faz vem de Adhemar de Barros. Adhemar de Barros foi um cara que foi governador de São Paulo e foi um cara ladrão fino. Ele da década de 30 por ali. Então, Adhemar de Barros, 30 ou 40, ele fazia as besteirinhas para enganar o povo e roubava lá. Aí ficou com aquela roupa mais faz. Não tem esse negócio de roupa mais faz não, o cara tem que fazer sem roubar. O cara é prefeito do Icó, ele tem que fazer sem roubar. Ele é prefeito de Oroz, ele tem que fazer também as coisas lá sem roubar, ou de Palmeirinho, ou de Cedro, ou de onde for, ou de Fortaleza. Temos que acabar com essa história, rouba mais faz. Tem que acabar com esse negócio. Tá entendendo? Outra coisa, voltando à questão aqui ainda do Icó, mas aquela coisa toda, eu vou dizer aqui, pessoal, o prefeito do Icó tem que morar no Icó, ele não pode morar em Fortaleza. A maioria dos prefeitos do Ceará, nós temos 184 municípios no estado do Ceará. Os prefeitos têm a mania de se eleger e morar em Fortaleza. Porque eles gostam do shopping Iguatemi. A prefeita do Icó estava lá na praça de alimentação de Iguatemi, gosta do parque recreio, gosta do professor na peia aqui, e eles lá numa boa lá. Gostam lá do sal e brasa, gostam tá lá naquela, no bem bom lá, a custa retincado, gastando dinheiro do Icó, a custa do povo do Icó e o povo se lascando. Então, pessoal, seja de Icó, seja de Palmeirinho, seja do Sete, seja de qualquer cidade do interior, votem em quem mora na cidade, em quem vai continuar. A primeira coisa que você tem que perguntar, você vai continuar morando no Icó? Os seus filhos vão estudar nas escolas do Icó, porque os caras moram aqui, ganham aqui, mas moram em Fortaleza, os filhos deles estudam nas escolas de Fortaleza e o povo se lasca daqui. Então, tudo isso aí depende do povo. O povo é quem sabe, se quer ou se não quer. Nosso amigo Danúbio Canto pergunta quem para você foi o melhor prefeito do Icó. Danúbio Cândido, meu amigo Danúbio, um forte abraço para você. Aproveito também para mandar um abraço para meu amigo David Cândido, lá em Recife, irmão do Danúbio também, que há poucos dias a gente falou aí, faz parte do nosso grupo. Quem foi, na minha opinião, o melhor prefeito do Icó? Na minha opinião, o melhor prefeito do Icó foi Aldo Monteiro. Se tivesse uma enquete para votar, eu votaria em Aldo Monteiro como o melhor prefeito do Icó. E foi daquela época que eu falei, a época das vacas magras, que foi antes de 88. Era mais participativo. Era mais participativo, o cara estava aqui no Icó, sempre estava aqui, brigava pelo Icó. Na verdade, tinha amor pela terra Icó. Ele tinha amor pelo Icó. Independente, tem gente que não gosta dele, aquele que mais tinha amor. Enquanto a gente tem visto muitos prefeitos que não gostam do Icó, não tem amor de jeito nenhum pelo Icó. Tá certo? Voltando àquela questão do Icó mais tal, e eu falei lá, estava complementando aqui a coisa, doutor Givaldo Arraes, o que eu digo? Doutor Givaldo e tantos pessoas de outras cidades que chegaram ao Icó e prestam relevantes cidades ao Icó, nós abraçamos vocês aqui, sejam bem-vindos e tudo mais. Agora a gente não pode eleger um prefeito que não tenha identidade com a cidade, que não gosta da cidade e que viva no meio do mundo, como tinha Jaime Nunes. Aquele Jaime Nunes queria estar viajando, vivendo às custas do povo do Icó. E tá aí, doutor, o filho mandei foi para ele mesmo. Isso aí, porque nós não podemos aceitar isso aí. Nós temos que aceitar um prefeito que mora no Icó. Condenei, passei os 4 anos que eles eram prefeitos, só vivia viajando e eu falava e continuo falando. E agora tal prefeito também estava lá. Os professores aqui estavam lascados aqui e estavam lá em Fortaleza. Ela está lá na praça de alimentação e o Icó está do jeito que está. Tem alguma pergunta aí? Genecélio Ferreira, qual a opinião de vocês sobre a invasão de sem terras e as terras particulares? Rapaz, aí com relação a isso aqui, eu fui de esquerda, pensava, mas graças a Deus eu comecei a conversar com pessoas como meu amigo Alisson Viana que está aqui, o Ramo Perverso que há pouco tempo esteve aqui também, meu amigo Jean, um abraço para ele também, e comecei a ver as coisas, comecei a conhecer o professor Olavo de Carvalho, que é um cara de direita. A partir daí eu vendo o Olavo de Carvalho, assistindo os vídeos, vendo os seus livros, fui começando a ver aquela coisa. E eu acho que a propriedade privada é sagrada. Ninguém deve invadir propriedade de ninguém. Ninguém deve invadir terra de ninguém deve invadir casa de ninguém, de jeito nenhum. E uma das propostas de Bolsonaro é isso aí, se você invadir a terra de alguém, se você entrar na casa de alguém, você tem que ser recebido a bala. Porque ninguém é para estar invadindo terra de ninguém, nem casa de ninguém. Então, sou totalmente contra, e esses grupos aí, MST, o MSTT e essas coisas aí tudo aí, devem ser tratadas dentro da lei, nos rigores da lei. Não deve estar dando colher de chá para essa turma. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Pode fazer. O IFAM, ele viola o princípio da propriedade privada?
a questão do IPHAN, como eu digo, nessa mudança de esquerda para a direita, tem que começar a ver as coisas. Eu acho que também tem coisas que são exorbitantes também. Não pode também, porque tá certo que tem que haver, não pode também ser aberto tudo. Tem que ter normas, tem que ter diretrizes aí para ser seguida, aquela coisa toda. Mas também você querer chegar e o cara pinta a cara de um coelho, o cara chega e manda tirar, como fizeram ali com o sobrado do seu Valdemar, isso aí é um absurdo. Quer dizer, tem coisas que tudo tem um certo limite. O IPHAN, ao longo desses 13 anos que o PT teve ao poder, eles aparelharam todo o Estado. Então, dentro do Estado brasileiro está uma cultura esquerdista, tomando conta de tudo. E essa cultura esquerdista é a cultura que diz que o Estado tem que mandar em tudo. Eu vi até um vídeo de uma socióloga um dia, de uma louca aí, dizendo que os filhos da gente não é da gente, é do Estado. Então não tem esse tipo de coisa não. Então a gente tem que defender a nossa família, tem que defender o nosso patrimônio, essas coisas. O IPHAN deve ser visto como um órgão para regulamentar, para dar sustentação, para dar suporte técnico, mas tudo tem limite. Né? E se a gente um dia chegar à prefeitura do Icó, pode ter certeza que eles não vão fazer o que querem aqui dentro do Icó não. Porque eles não são donos do Icó, tá entendendo? Então não pode ser assim não. Só voltando à pauta aí do MST, nós sabemos que o MST ele é incentivado por esquerda, né? Ou seja, é inflamado a invadir propriedades privadas para depois sair na mídia como os coitados. Olha, existe muita gente inocente, que é enganada. Tempo tá normal aí? Estamos chegando a uma hora de live. Existe. Pode mais? Existe. Mas se o celular descarregar, tá com 20%. Existe aí muita gente inocente que se deixa inflamar, se incentivar. Existe bandidos travestidos de pessoas que defendem o direito dessas pessoas que não têm terras. Incentivar a invasão é errado. Nós lutamos por um país justo, né? Existe um plano de governo de assentamentos, né? Só que é mal trabalhado no nosso país. Por isso que há a grande invasão, existe isso aí. Enfim, quem mais se satisfaz com isso aí é as esquerdas, porque... eu queria pegar agora, já para finalizar, o celular tem 10% só, e eu quero finalizar com um tema aqui com relação aos professores do Icó. Vamos falar disso. Eu quero falar nisso aqui agora. Vamos falar da afiliação do Bolsonaro. Houve a afiliação, a gente já falou, que foi agora em Brasília. Ele é do PSL, o PSL é número 17. Nós vamos votar em Bolsonaro para presidente, votar no 17. Que é a base de Bolsonaro aqui no Ceará. Aqui no Ceará tem o comando de Heitor Freire. Heitor Freire deve ser candidato, pode ser estadual e federal, mas ainda não decidiu, mas será candidato. Não decidiu. Nós também temos, o partido quer que a gente saia candidato também no ICO, pode ser estadual, pode ser federal, não sei, estamos também avaliando isso aí. O prazo de filiação é até o dia 7 de março, para quem pretende ser candidato. As outras pessoas podem desfiliar em qualquer época do ano, quem não for candidato, mas quem quer ser candidato, tem a pretensão, é até dia 7 de março. E nós vamos fazer essa filiação. A primeira preocupação de Heitor Freire é essa, estruturar o partido no estado do Ceará, e até 7 de março está com todos os nomes prontos 7 para... 7 de março ou abril? 7 de abril, desculpa, é de 7 de março a 7 de abril, é de 7 de março a 7 de abril. Então, até 7 de abril nós temos que estar com o nosso tempo completo, para dizer, já todo mundo filiado. As convenções vão ser no mês de junho, em junho vai ter a convenção, e aí que vai ser homologado todas as candidaturas, de governador, os 2 senadores, os federais e os estaduais. O nosso tempo, não é o tempo, já está com mais de 1 hora de live aqui, quem está aqui. Vou agora, nos últimos momentos aqui, falar dos professores de Icó. Essa greve que está acontecendo, primeiramente, prestar nossa solidariedade aos professores, dizer que o que a prefeita está fazendo é injusto. A prefeita está perseguindo os professores de Icó. Esses professores que estão sendo perseguidos agora, também foram perseguidos na gestão passada. Vocês sabem disso, foram perseguidos também por Jaime Júnior, estão sendo perseguidos agora. Se não queria mais Jaime Júnior, foram voltar ao passado, pior ainda. Poderia ter botado Bebel do Icó, mas tudo bem, no nosso momento a hora vai chegar. Vocês têm que ver isso aí. O que eu vejo também, que eu não posso deixar de dizer, a situação do município de Icó, o SPS-Alfa, que é um índice que mede a avaliação que é feita da educação no estado do Ceará. Nós estamos nos piores números do SPS-Alfa. Nós temos 184 municípios no estado do Ceará, a posição do Icó eu acho que é 176. Então isso é uma vergonha e é um motivo de avaliação. Nós temos que avaliar esse tipo de coisa. Nós não podemos simplesmente dizer que isso é normal. Não é normal, de forma nenhuma. Os professores do Icó, o que eu quero dizer é o seguinte, a grande maioria, não são todos, mas a grande maioria, tem uns que vestiam a camisa verde e uns que vestiam a camisa amarela.
Os professores, muitos deles, querem o quê? Sair da sala de aula e pegar uma gratificação de R$1.000. Então, isso aí é triste isso acontecer. Porque está na hora de vocês, professores, dizer, nós somos professores, independente de quem seja o prefeito, seja Neto Nunes, seja Jair Júnior, seja Bebel, seja não sei lá quem, não. Nós somos professores e vamos defender nossa categoria. E é o que vocês têm que fazer. Vocês são funcionários de carreira, vocês vão é a carreira de vocês que está em jogo, vocês vão se aposentar, vai ser isso aí pro resto da vida de vocês, isso aí. Aí você fica se apegando a uma gratificação merreca, a ficar puxando saco de prefeito. Porque um professor que hoje tem um piso salarial vai passar para R$2.600. Hoje está em torno de 2.000 e pouco, né? 2.200, não sei. O que um professor ganha, dá para ele viver sem estar puxando saco de prefeito. Não é uma coisa de outro mundo não, mas dá para ele viver dignamente sem estar puxando saco de prefeito A ou prefeito B. Então, vocês professores, comecem a valorizar a profissão de vocês, comecem a valorizar a vida de vocês. No fim, E o que vocês podem fazer pelo município, para melhorar o município. Aí eu vejo muitos professores que hoje estão brigando é porque perderam seus cargos comissionados. E muitos que ganharam o cargo comissionado nessa nova gestão estão calados. Então, vamos acabar com isso. Vamos nos unir, toda a categoria, toda a classe, e vamos lutar por uma educação de qualidade para o nosso povo de Icó, para as nossas crianças, para os nossos jovens. Do jeito que está, não dá para ficar. Também a coisa não está boa, não. Então, parabéns também por ter ganho na justiça agora. Vocês conseguiram ganhar isso aí, o direito de vocês aí. Continue lutando. E vocês que estão com cargo comissionado e estão se escondendo dentro de casa, pelo amor de Deus, acabe com isso. Também eu quero dizer para os vereadores do Icó, não poderia encerrar essa live de hoje sem falar nisso aí. Dos vereadores que estão aí, nós temos 15 vereadores. Está na hora de dar uma reformulação nessa Câmara de Vereadores também. Esses vereadores aí, todos que estão lá, 100% compraram voto para estar lá. Todos compraram, uns mais, outros menos, mas todos compraram. A verdade é essa. Enquanto vocês estiverem votando, que o povo estiver votando, e quem compra voto, tem gente que eu não é acontecendo, mas eu não vendi meu voto. Não vendeu, mas votou no que compra voto. Você sabe que o cara compra voto, você não se vende, mas você vota nele. Então você tem que acabar com isso, tem que votar em gente direita, gente honesta, que não compre voto, para a gente poder reclamar e poder brigar por um Icó melhor. Eu acho que a gente falou mais ou menos o que tem que falar, respondemos aqui algumas perguntas. Vamos voltar, meu amigo Darcy, a fazer aquelas lives que a gente fazia sempre. Meu amigo Alisson, muito obrigado pela sua participação. Você nos ajudou bastante. Nosso amigo Alisson, que está aí também, deu aqui uma participação. O Ranco Perverso esteve por aqui, meu amigo Evandro, que está aqui também. A todo o povo de Icó e aos amigos do Cedro, aos amigos de Palmirim, aos amigos de Fortaleza, enfim, quem está nos ouvindo, nos acompanhando, e nós vamos continuar nessa luta aqui. Vamos trabalhar para eleger nosso presidente Bolsonaro, e é isso aí, PSL 17, a luta continua. Valeu, Alisson. Muito obrigado, Bebel. Obrigado aí pela participação. Bem, pessoal, a live de hoje foi para a gente falar, abordar, ter aquela conversa, aquele papo, né? A nossa ideia aqui não é ofender ninguém, jamais, é expor a ideia bolsonariana, né? Estamos aí próximos às eleições, né? Estamos próximos, pode dizer próximo, porque estamos quase no meio do ano, né? Bem dizer, porque está se passando o tempo. Então veja só, pessoal, analise, não vote pela empolgação, pela emoção, analise as propostas, veja, as pessoas acham que Bolsonaro é um louco, não. Bolsonaro está alertando. A exemplo disso, o Rio de Janeiro. Quem mais se falou em intervenção militar nesse país foi Bolsonaro. E hoje está acontecendo o quê? Intervenção militar. Aonde? No Rio de Janeiro. Intervenção federal, que é militar. Entendeu? Bolsonaro falava, esse país só muda se houver a intervenção. Que está acontecendo. Né? Então nós acreditamos que nós podemos mudar este país. Nosso município pode mudar. Certo? Vamos acabar com essa insegurança, pessoal. Vamos acabar com essa falta de emprego. Muito jovem, o que me deixa triste é muito jovem indo embora da cidade de Icó por falta de emprego, por não ter oportunidade, né? Deixando as suas origens por causa que não tem emprego. Então, galera, vamos analisar. Em breve estaremos postando quem é a base aliada aqui de Bolsonaro no Ceará. Vamos trazer todos os nossos candidatos da base aliada de Bolsonaro aqui no estado do Ceará. Né? A pessoa do Heitor Freire. Quero mandar um abraço para todas as direitas, direita Oroz, direita Iguatu, direita Cedro, direita Palmirim, a direita Icó também, aqueles que não puderam participar. Muitos queriam vir participar, mas não deu tempo. Então,
acredito no trabalho, Isso aí, enfim, é. seus Direita compromissos. Calcaia, nossa amiga Lu. Direito Direito Calcaia, Calcaia. rapaz, meu amigo Lucas Amil, rapaz, grande Lucas Lucas Amil. Amil, um abraço. Justamente. Pedro Paracas, lá em Juazeiro do Norte também, Isso. também é da direita também. Sargento Flávio, né? Sargento Flávio, que é lá do Rio Grande do que Sul, está participando tá com a também. gente também. Tá no nosso Sargento grupo, Flávio. pois é. Enfim, Então a direita está crescendo em todo... o povo está entendendo. entendendo. O povo está entendendo qual é a nossa visão. Exatamente. Para finalizar, Bebel, o que é o melhor para o Icó? Rapaz, é até suspeito, que eu ia dizer o melhor Icó é Bebel do Icó. Mas só quem pode dizer é o povo do Icó. É? Mas nós estamos aí. Você a minha parte eu acredita na faço. mudança? Eu acredito na mudança. Valeu, um forte abraço Muito obrigado, e pessoal. até a vitória. Selva. Certo, foi, ó, já... Ô, Bebel. Eita, aí como é que faz aí? O que foi aí que... Foi bom, não foi? Pegou quanto? 1 hora e quanto? Os meninos do set queria que você fizesse pelo YouTube da próxima vez. É, né? Tá, sim. Como é que faz? Pelo YouTube. Eu vou. É Passa, melhor. passa. Aqui, né? Deixa eu terminar aqui. Nancy, vem, mano.